seja bem-vindo ao nosso Na Sala, nosso programa semanal onde nós estamos estudando o livro de Gênesis. Oi, Larry. Olá, Andresa, tudo bem? Tudo bem. Boa noite para vocês. Estamos aí mais uma vez, hoje chegando no Gênesis 13. Vamos fazer uma retrospectiva, Andresa? Vamos ver como é que foi. Vamos nos lembrar, né? Lembrar um pouquinho do que aconteceu no 12. Ali no capítulo 12 que Abraão, diante de uma situação difícil, de seca, de fome naquela terra, ele desce para o Egito com todo o povo, e no Egito nós vimos que ele não levanta altares, nós vimos tudo o que aconteceu ali, a meia-verdade, que para nós uma meia-verdade é uma mentira inteira, tudo que as consequências desse ato de Abraão, né, de não ter confiado em Deus, de não ter sequer consultado a Deus o que ele deveria fazer diante daquela situação tão difícil. E ele desceu então para o Egito, e ali ele teve que entregar a sua esposa, Sarai, e nós vimos que ele sai do Egito muito rico, ele sai praticamente expulso do Egito, né, porque Faraó manda os seus guardas escoltarem eles até a fronteira. Deixa eu fazer um comentáriozinho. É muito interessante isso aí, porque ele foi um homem, né? Um homem de Deus, que nós sabemos, né? E ele foi expulso pelo faraó, quer dizer, ele foi humilhado pelo ímpio, sabe? Ele saiu humilhado do Egito, né? Até um comentário que alguém fez, não lembro quem fez comigo, poxa, né? Até uma coisa meio semelhante assim, ele disse, poxa, eu fui humilhado, eu que sou um homem de Deus, que não sei o que faço isso, que faço aquilo e tal, né? Aconteceu exatamente igual ele aí, né? Ele foi humilhado pelo ímpio. Então, eu acho que aí cega até uma dica, né? Muitas vezes quando nós fazemos as coisas, que não consultamos a Deus, né? Que não colocamos na presença de Deus, pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso nas nossas vidas. Então, fazer coisas sem orientação de Deus, sem estar de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Deus, né? Isso aí. Muito bem. Então, e aí, agora ele sai, então, é escoltado para fora do Egito, e agora nós vamos entrar no capítulo 13. Esse capítulo 13, eu tenho para mim como um recomeço para Abraão, né? Como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, gracioso, né? Com aqueles que se arrependem. Nós vamos perceber isso no decorrer aqui da nossa leitura, né? Nós vamos ver o arrependimento de Abraão e Deus dando a ele um recomeço. Muito bem. Vamos ler então, eu vou ler aqui o capítulo 13, no verso 1. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Muito bem. Eu queria até primeiro fazer um comentário interessante, gente, que mesmo ele sendo um homem rico, né? Porque Abraão, antes de ir para o Egito, ele era um homem rico. Já tinha muitas posses em Arã, né? Isso não impediu que ele estivesse com problemas também. Olha como é interessante isso, né? Porque ele era um homem rico, de muitas posses, né? Mas teve uma falta de alimento para os bens dele, para as ovelhas, para os camelos, para o gado dele, né? E ele teve que sair, quer dizer, mesmo ele sendo rico, né? E uma coisa interessante que eu queria fazer um comentário com vocês, que o rico, o que significava ser uma pessoa rica nessa época, né? Hoje o que a gente acha? Ele tem que ter um iate, tem que ser uma pessoa que tem que ter aviões, né?
tem que ter muitas posses, né? Para nós hoje o rico é mais ou menos um padrão assim, né? Nessa época, olha só, na época de Abraão, para um homem ele tinha que ter de 100 a 200 tendas, certo? Ele tinha que ter de 60 a 100 camelos e tinha que ter acima de 1000 ovelhas, aí ele seria considerado uma e pessoa bodes, rica. aí ele era considerado uma pessoa rica, né? Então é muito interessante. Mas observa isso. que o texto, o verso 2, ele diz que ele era muito rico. Exatamente, ele era muito rico, significa que ele tinha muito mais do que isso, quando ele voltou, né? Isso Então, é misericórdia de Deus, exatamente, né? Mas aí também nós vamos ver as consequências dessa riqueza, né? Aquilo que às vezes a gente acha que é bom. Então aqui nesses 4 primeiros versos nós vemos que Abraão, ele volta agora para o lugar de onde na verdade ele nunca devia ter saído, né? Ele vai retornar agora para Betel. Lembra, Betel foi aquela segunda parada quando ele sai de Harã, ele chega em Siquém, faz um altar, depois ele desce mais um pouquinho a Betel, monta suas tendas, faz um segundo altar ao Senhor, invoca o nome do Senhor ali, e desse lugar que ele desceu para o Egito. E agora ele retorna para esse lugar. Então Abraão, agora que ele está voltando muito rico, né, de tudo que ele recebeu, já vimos aí, ela explicou o que era ser rico naquela época, né? Mas agora a gente vê o que essas riquezas, como isso trouxe coisas ruins para ele, né? Porque nós vamos ver agora, vão começar a ter problemas com Ló, os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, começam a ter essas desavenças, né? E nós vamos ver também que ele traz do Egito agora uma serva egípcia, Agar. E aí todo mundo já conhece a história, a problemática que isso vai gerar tanto para Abraão como para toda a descendência, né? Deixa eu só fazer um comentáriozinho, Andressa. Betel, aí onde ele tinha esse altar, nos dias de hoje ele fica mais ou menos uns 6 a 7 quilômetros de Jerusalém, do que existe hoje em Jerusalém, tá? Então, quer dizer, ele era bem pertinho ali de Jerusalém. Sim. Dali até o Egito, até a fronteira com o Egito, tem mais ou menos uns 450 quilômetros. Então, mais ou menos seria o caminho que eles tiveram que fazer de volta, né? Tanto na ida como na volta, né? Imagine todo esse Imagina trajeto caminhando, toda. todas essas pessoas, animais, todo o gado dele, quanto tempo isso nos levou. E uma coisa me chama muita atenção aqui, Larry, é que o fato dele voltar para esse mesmo lugar onde ele havia feito esse altar, adorado ao Senhor, montado suas tendas ali, me mostra o arrependimento de Abraão. Sabe, um retorno, voltar para o altar, voltar para o lugar onde eu caí, voltar para o lugar onde eu errei. E você falando agora dessa distância aí, nós podemos pensar assim, imagine o que foi esse retorno, né? Tudo que foi passando na cabeça de Abraão, o arrependimento, por que eu fiz isso? Porque eu não fui para aquele altar que eu levantei, não consultei a Deus, né? Quantas coisas ele foi remoendo durante esse caminho aí, né? Então isso fala muito para nós assim, nunca abandone o altar. Nós nunca podemos abandonar o altar, sair da presença do Senhor, sair de buscar o conselho do Senhor, sair de buscar a vontade de Deus para nós. Nunca abandone o altar. E mesmo quando isso acontece, porque nós erramos, nós falhamos, assim como Abraão fez aqui, volte para o altar, volte para o lugar onde você caiu, né? Volte para o seu Betel, volte para aquele lugar e busque o perdão de Deus, o favor de Deus, né? Para que haja um recomeço. Que haja um recomeço. E assim, a gente não tem... não existe, por exemplo, nada que prove quanto tempo ele ficou lá. Sim, tá? A gente não sabe, a Bíblia não nos informa. A gente já isso, né? procurou, a Bíblia não nos informa, os estudos paralelos aí dos escritores antigos também não falam sobre isso. Muita divergência, né? Existe muita divergência, então a gente não sabe se foi meses ou se foi muitos anos que ele ficou lá. Nós não sabemos, né? Mas
Vamos lá. O importante é que ele voltou. O importante é que ele voltou aos pés do Senhor. É isso aí. Essa é a grande verdade. Então vamos lá, vamos ler aqui do 5 ao 7 agora. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Então, olha que interessante, não só Abraão, mas como Ló também tinha adquirido muitos bens. Muitos bens. E nós vamos ver aqui, no desenrolar da história, que Ló veio vindo na garupa de Abraão, né? O tempo todo ele está vindo ali na garupa de Abraão. E aqui agora a gente vai ver quais os problemas, o que aconteceu. Então, o espaço para eles, imaginam que como os dois estavam muito ricos, tinham muitos bens, a terra ali onde eles estavam não era suficiente para os animais, para o sustento, principalmente dessas dois clãs, vamos dizer assim, né? A Bíblia fala, Andresa, que ali não existia muita água, né? E pasto ainda existia, mas como eles tinham tantos animais, né? Realmente começou a complicar e foi exatamente aí, né? E foi aí que os conflitos foi iniciaram, os conflitos, né? Por causa dos pastores, né? Querendo levar E tem um detalhe interessante, que não era só eles que estavam ali. Outro né? problema, a terra já era habitada, né? A terra já era habitada, então quando realmente, eles chegaram da primeira vez já era e continuava habitada, exatamente. Pelos cananeus e os fariseus, né? Uhum. E a gota d'água desses conflitos foi quando os pastores de Ló e de Abraão começaram a se desentender. E isso trouxe muitos problemas para o clã, para esse acampamento de Abraão, né? E a gente vê como isso tantas vezes acontece, né? Eu vejo aí também um grande detalhe. Desde o princípio, Deus falou que que se ele se afastasse da parentela dele. Não é verdade? Nós vamos ver isso daqui a pouco aí, que vai acontecer. Então, né? Tem tudo isso, né? Vamos continuar aqui a leitura. Todo propósito de Deus. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então a gente está vendo aqui que Abrão entendeu que era necessário manter a paz. E eu aprendo aqui que muitas vezes, para que nós possamos manter a paz, é necessário afastar, apartar. É hora de ficar um pouquinho, dividir, né? É hora de... E Abraão entendeu isso. E como líder, e olha que interessante, porque Abraão era o líder do clã. Ló teria a obrigação, ele não teria outra escolha, ele teria que obedecer aquilo que Abraão dissesse. Mas a gente vê ele ali, ele renuncia esse direito e oferece para Ló, porque ele diz para ele: olha e escolhe, né? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então aqui a gente vê que o homem manso é aquele que, mesmo que ele tenha o direito, ele abdica deles em favor do próximo. Mesmo ele tendo razão, mesmo ele tendo toda a circunstância, toda uma cultura local ali daquele povo, ele tinha todo o direito de fazer aquilo, mas ele prefere, para manter a paz, oferecer isso ao seu sobrinho. Aquilo que eu digo assim, ó, às vezes nós temos que sofrer o dano para manter a paz. Uma coisa, Andressa, que eu tiro aqui, que está lá em Atos 20, 35, que o próprio Jesus falou, mas antes de fazer o comentário, porque ali Jesus ele fala assim, no final do versículo, ele fala que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E eu vejo que aqui ele praticou isso, né? Porque ele chegou e disse: olha, toma aqui. Escolhe. O que tu quer? Vai. Escolhe, né?
Então ele mostra aqui que realmente tira um bom proveito aquele que serve o outro, né? Porque olha como Deus foi maravilhoso para ele, né? Olha só. Depois nós vamos ver aonde que o Ló foi, para que lado ele foi e tudo mais. Mas como eu vejo assim, eu vejo exatamente esse texto que Jesus falou lá, sabe? É muito melhor você dar do que você receber, né? Isso aí. E ele praticou isso aqui. Ele chegou e disse: olha, irmão, faz o que você quer. Qual é a parte que tu quer, o que tu quer, o que tu não quer, vai e faz. E o Ló prontamente, né? Olha só como aconteceu lá no 10 lá. Prontamente. Né? E olha só uma coisa interessante, né? Abraão, ele pede gentilmente. Ele não dá uma ordem, ó, pega a sua família, os seus bens, os seus servos e sai. Ele pede gentilmente para ele, né? Que ele se afaste. Olha, eles foram até um lugar alto, olha aqui, escolhe, né? A paz de Abraão, né? Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo que era necessário. Mas, Andresa, como que é hoje, vamos supor assim, né? Nos dias de hoje, uma partilha de bens, por exemplo, de uma sociedade, de duas pessoas, né? Cada um quer pegar o melhor pedaço, quer pegar o melhor carro, quer pegar o melhor imóvel, né? Quer ver a briga começar e colocar dinheiro no meio. Exatamente. Olha só, e eles assim, porque imagina quanto tinham de gado e tudo mais, né? Saber eu como que eles conseguiam controlar isso tudo, né? Isso e imagina só, você oferece uma terra aí, vem aquilo, né? Tá ali a terra, né? Você diz pro teu amigo, olha, escolhe. Poxa vida, que maravilha. Na verdade é né? meu. Na verdade é meu, mas escolhe. Deus deu pra mim, eu sou o líder disso aqui, mas escolhe o que você quer. Escolhe a parte que você quer. Né? Então é muito legal grande. Mesmo. Eu acho que eu vou sensacional. Ler os 10, então. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Olha então, né? Eles chegam nesse lugar, Abraão gentilmente cede isso para ele. Ele olha aquele lugar. Os seus olhos cobiçam aquilo que era de mais bonito do que eles podiam ver. Olha, eu vejo que bem a diferença, né? Como os olhos de Ló estavam nas coisas, enquanto o de Abraão estava em Deus. E aí a gente vai para aquele texto lá de Amós 3:3, né? Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Né? Abraão cumpre, Abraão entende que eles não podiam ficar junto. E me chama muito a atenção aqui, porque quando Abraão oferece isso para ele, dele fazer a escolha, a Bíblia não fala que ele deu uma vacilada sequer, né? Ele podia dizer assim, não, tio, você que é o líder, você que deve escolher. O senhor e tal, E assim, ele não pegou um pedaço do que era bom, ele pegou toda a parte que era toda a parte que ele viu verdinha, bonita, ele escolheu toda aquela parte. Então a gente vê assim, em nenhum momento aqui a Bíblia fala sobre a relação de Ló com Deus, como era a sua fé. Em nenhum momento nós vamos ouvir isso aqui, mas as atitudes, né? Conforme a gente vai lendo aqui e vendo as atitudes de Ló, a gente entende que ele não conhecia o Senhor, que ele não servia ao Senhor, que ele não temia ao Senhor. As nossas atitudes nos mostram quem nós somos, quem nós servimos. Apesar que lá atrás fala, né, que ele também era da mesma fé e tal, que ele tinha, né? Ele foi junto, né? Agarrou um rabicho ali no Abraão talvez da parte mais dos convencidos, vamos dizer assim. Exatamente, né? Mas na hora a gente consegue ver características aqui no caráter de Ló que não são características de quem ama ao Senhor, de quem o diferencial Senhor, do relacionamento, né? Relacionamento com Deus. Exatamente. Isso chama muita atenção aqui, né? Às vezes a gente tem que entender até o que a Bíblia não está dizendo na entrelinha, como é que está dizendo, né?
o que tá escrito ali. Então, Ló, ele não teve essa nobreza, né, de deixar o melhor pro tio, ou de pelo menos ser educado e dizer vai lá, né? Ele pega tudo isso, fala muito para nós sobre o caráter dele, né? Então Ló escolheu toda a campina e ele vai, os dois se separam e Abraão fica em Canaã, né? Ló tinha uma tenda. E isso fica muito claro assim, Ló tinha uma tenda, mas ele não tinha um altar. Ele tinha tenda como tinha Abraão, Exato. mas ele não tinha um altar. Mesmo. E isso faz toda a diferença, Faz toda a né, diferença. na nossa vida. Como tem sido o nosso comportamento, o nosso viver diário, o nosso caminhar. O outro olha para nós e vê em nós alguém e fala, essa pessoa é diferente, isso é um homem de Deus. Ou ele fala, Normal. normal, igual todo mundo, né? Os olhos de Ló, então, eles se levantam, eles não se levantaram para Deus. Os olhos de Ló ali daquele lugar, eles se levantaram para ver bens, para ver o que ele podia usufruir, né? Ló escolheu coisas no lugar de Deus. Vou só terminar aqui o 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Moisés já vai nos dizendo aqui como que era o lugar para onde Ló tinha escolhido ir, né? E foi, e é um lugar, vamos dizer assim, né? Era bonito aos olhos, Sim. verde, maravilhoso, né? Cheio de tudo. Ali, uma coisa interessante também que eu queria comentar, essa planície do Jordão é um lugar onde deságua todo o mar da Galileia, ele desce novamente o Jordão, vai levando toda essa água. Então ele tinha água para irrigar dos dois lados, por isso que Tava tudo era um lugar verde, um lugar bonito e tal, né? Então é um lugar que ele viu isso e disse, não, realmente é maravilhoso. Mas ele esqueceu de analisar, ver quem morava lá, como que eram as pessoas e assim por diante. Mais para frente nós vamos estar vendo tudo sobre isso também, né? Vamos ler o 14? Das pessoas, vamos. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Isso aqui me chama, né? Não tem nada por acaso escrito na Bíblia. E isso me chama muita atenção, Moisés, ter colocado essa frase aqui. Depois que Ló se separou dele. Nossa, assim, a gente vê tem muitas teorias, muitas coisas, mas no meu coração grita aquilo que o Senhor tinha dito para Abraão lá em Ur. Sai da tua terra e da tua parentela. Não era para Abraão estar junto, não era para Ló estar junto com Abraão, né? Então agora sim a gente viu que todo o período do Egito ali Deus não falou diretamente com Abraão. Aí agora aconteceu tudo isso, houve separação, agora Deus volta a falar com Abraão, que é a terceira vez, né, que Deus vai falar com Abraão. Ao contrário do que a gente pensa, né, que Abraão dava 3 passos e Deus falava com ele. Por isso que ele é assim, Deus falava, ele ouvia a voz de Deus, né, ele estava ali. Não era bem assim que a coisa acontecia, né. Vamos ver o que o Senhor disse para ele. Aquilo que você falou, André, é muito interessante. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, 2 pontos. Agora o que Deus disse. Agora Deus. Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olha que interessante, né? Abraão fez a mesma coisa com Ló. Levou ele, olha e escolhe. Agora Deus leva Abraão e diz para ele olhar para todas as direções, né? E vamos ver o que diz aqui. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Até aqui, Deus não tinha estabelecido um território. Quando ele chega em Siquém, ele fala, é essa terra. Agora Deus faz Abraão olhar para todas as direções. Os lados, tudo que você está vendo, até o limite onde seus olhos estão vendo. Essa terra eu vou te dar para sempre. Olha a promessa de Deus para Abraão, né? Para sempre te darei, para você e para a sua descendência. O 16, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes.
levante-se e percorra essa terra, no comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Olha o que Deus pede para Abraão. Deus pede para ele: desarma sua tenda, e agora você vai percorrer essa terra, na vertical e na horizontal, toda ela. Era eu vejo nisso aqui um tomar posse espiritual daquilo que Deus estava dando para ele. Pisar na terra, caminhar, conhecer. E Abraão estava fazendo isso para a sua descendência, porque nós sabemos que Abraão não teve um pedaço de terra sequer. A única coisa que Abraão teve foi aquele pedaço onde ele vai enterrar sua esposa, depois ele vai ser enterrado ali, o seu filho Isaac também vai ser enterrado ali, mas ele mesmo não teve essa terra. Então ele estava tomando posse espiritualmente para a sua descendência, aquilo que Deus estava dando. E nós hoje, nós precisamos tomar posse da terra que Deus, do novo céu e da nova terra que nos espera. Essa é a nossa esperança. Nós temos que viver aqui os nossos dias com essa esperança. Da mesma forma que Abraão vai percorrer a terra agora, nós também temos que andar e declarar: esse aqui não é o nosso lugar. Abraão, ele tinha uma promessa de ter uma terra, que ele ia ter um lugar, mas ele andou toda a sua vida como um peregrino. E nós somos peregrinos aqui. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. E essa é a promessa de Deus para nós. É bem isso mesmo. Então vamos lá. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Abraão ia indo e edificando um altar ao Senhor. Aonde ele ia, ele edificava um altar ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida, como peregrinos nessa terra. Aonde estamos, aonde estivermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali tem que ser um altar. Temos que edificar um altar ao Senhor naquele lugar. Nós temos que olhar não com os olhos que Ló olhou, né? Quantas vezes, isso trazendo para a nossa realidade, quantas vezes você, às vezes, numa situação de trabalho, nossa, que oportunidade é essa? Né? Olha esse trabalho, olha essa pessoa para ser o meu sócio, né? Eu tô vendo essa situação como Ló viu aquela campina verdinha, é aqui que eu tenho que ir. Nós temos que olhar com os olhos do Senhor, saber o que o Senhor quer, porque da terra que não era verdinha, da onde estava tudo seco, Deus fez aquele lugar para Abraão. Diga. Muito interessante. Não, Andresa, eu queria fazer agora um comentário interessante sobre Hebrom, né? Onde ele tinha o altar e tal. Eu já falei várias coisas sobre Hebrom, mas eu gostaria de mostrar o seguinte: hoje, Hebrom fica na Cisjordânia, que é uma terra palestina, vamos dizer assim, né? Não é oficialmente ainda palestino, mas é os palestinos que vivem lá. Hoje, na verdade, ainda é os árabes que estão ali, né? Eles estão lá. Hoje o nome daquele lugar... Só antes de você continuar, isso tudo ainda é em decorrência da desobediência com a serva egípcia Agar. E hoje os árabes chamam aquele lugar de El Khalil, que significa Abraão, amigo de Deus. Como Abraão, amigo de Deus, né? E eles ali consideram o segundo lugar mais sagrado para os muçulmanos, tá? Além disso, esse lugar também foi onde o rei Davi viveu durante 7 anos ali. Ele foi coroado ali, né? Você vê como é muito interessante. Também ali aconteceu uma outra coisa. O Josué, quando ele voltou, ele tomou essa terra, e ali também aconteceu, esse é o lugar né? que Deus tinha prometido para Caleb, né? Exatamente. E hoje, o mais interessante é que hoje aquele lugar, vejam bem, sempre quando a gente fala segundo a tradição, é uma coisa que as tradições... Fatos históricos, os né? judeus acreditam naquele lugar, certo? E eles acreditam ali, gente, é uma coisa muito interessante. Eles falam que aquele lugar é o túmulo, existe esse túmulo lá, né? Que é o túmulo das duplas sepulturas, certo? Segundo a tradição diz que ali em Hebrom, onde realmente foi essa terra dada por Deus para Abraão,
ali tem várias pessoas, vários casais bíblicos enterrados lá. Olha como é interessante. Eles acreditam lá. Só que é uma coisa interessante, né? Olha só, eles acreditam que Adão e Eva estão lá. Eles falam que Sara e Isaac estão lá. Rebeca e Jacó, certo? Estão lá também. Esse lugar, eles acreditam que, por ser o lugar lá destinado, né, como lugar do sagrado, né, do amigo de Deus, vamos dizer assim. Porque ali foi a única terra que Abraão comprou, né? Ele adquiriu. Mas o interessante é que eles acreditam que todas as pessoas estão enterradas lá. Existem esses túmulos lá, né? Existem e a Bíblia eles fala, creem, né? né? Sara, Abraão, Isaac, depois a Jacó e a Lia. Eu aqui fiquei meio assim pelo Abraão não, pelo Adão e Eva, né? Mas o restante provavelmente até pode. Mas os outros, né? a Bíblia fala. Até pode. Então é muito, muito interessante. Eu achei assim interessante porque aconteceu tantos fatos bíblicos naquele mesmo lugar, ou nas redondezas ali perto, né? Sim. E hoje eles estão ali. É uma briga muito grande, né? Porque como ele é um lugar muito sagrado para o islamismo, eles não deixam nem mexer naquele lugar, né? Que poderia, se fosse, poderiam até fazer testes lá e descobrir algumas coisas lá, né? Mas eles não permitem que mexam em nada lá realmente. Mas eu faço esse comentário mostrando para todo mundo que o lugar existe, está lá, aconteceu. Faz parte da história. Faz parte da história. Abraão, né? Então a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Na sala, nós vamos aprendendo cada dia mais maravilhas que aconteceram com o povo de Deus e que nós trazemos para os nossos dias de hoje. Quanto ensino aqui, né? Em tempos tão difíceis, em tempos de tantas incertezas, nós vemos aqui o homem de Deus não olhando para aquilo que os olhos podem ver, mas andando pela fé, né? Sabe, Andressa, já finalizando, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Eu acho que ali a gente vê que quando Deus tem um plano para a nossa vida, ele se cumpre. Porque lá atrás ele falou para ele: afasta da tua parentela e segue os caminhos que eu te mando, né? E ele levou junto com os parentes. E até chegou o momento agora de Deus realmente... Teve um tropeço, né? diante de uma situação difícil. Várias situações, mas né? a misericórdia de Deus, ele se arrepende, Deus levanta ele, traz um recomeço, e nós vemos como a atitude dele mudou completamente. Abraão do capítulo 13 é totalmente diferente do Abraão do capítulo 12. Que nós tenhamos aprendido com Abraão a não olhar as circunstâncias, a olhar para o Senhor, a olhar para aquilo que Deus nos deu, para aquilo que Deus nos promete. É isso aí. Né? E semana que vem nós vamos continuar aqui o 14 e ver o que mais Abraão vai nos ensinar. Nos ensinar com tudo isso, né? Isso aí. Amém. Graças a Deus. Obrigado, gente. Vão lá, continuem comentando, continuem fazendo perguntas que a gente vai respondendo. A gente está respondendo para todo mundo que está fazendo as perguntas, tá? A gente não responde aqui porque o nosso tempo é pouco, mas lá quando vocês fazem, a gente tá pode ter certeza que nós vamos estar respondendo, nós vamos estar junto com vocês. Amém? É isso aí. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana marcada pela presença do Espírito Santo. E vem para a sala. Vem para a sala.